Olá, boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui virtualmente. Eu quero primeiro agradecer à ASP pelo convite para estar hoje aqui reunida nesse encontro online com essa mulher tão potente que é a Cláudia Luna. E também quero me apresentar brevemente para vocês, de forma não acadêmica, tá, gente? Eu me chamo Suena Mourão, sou paraense, advogada, eu não tenho sobrenome na advocacia, eu sou a primeira advogada da minha família, sou mãe de 2 meninos, o Moreno, que tem 17 anos, e o Caleb, de 13. E eu sou uma mulher preta. A nossa conversa, ela vai ser alusiva ao dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O 25 de julho, que também homenageia aqui no Brasil Teresa de Benguela, que é uma heroína negra, foi uma rainha e líder quilombola. E foi esse dia o motivador central da ideia do Julho das Pretas. Na verdade, foi um sentimento de revolta diante da superficialidade em como os políticos, em como o Estado, em como as empresas usavam o 25 de julho para se dizerem supostamente aliados à luta das mulheres negras, que há uma década o Julho das Pretas vem sendo forjado como tática fundamental da incidência pública dos movimentos das mulheres negras. E por que pode ter o questionamento, né? Por que nós temos que ter um Dia Internacional da Mulher Negra? Por que é necessário um mês todo a respeito do que é ser uma mulher preta? É porque, historicamente, ser mulher foi assim, universalizado, padronizado, tendo como base a mulher branca. Só que, na prática, nós não sofremos de forma igual. A mulher negra, ela sofre atravessamentos muito além das questões de gênero. Então, não se enganem, existe a opressão sofrida por sermos mulheres, e ainda mulheres dentro de uma profissão como é a advocacia, mas não existe apenas uma possibilidade de ser mulher. A violência de gênero, ela vai atingir todas nós, só que ela vai ter mais força sobre aquelas que combinam mais de uma forma de opressão. As mulheres negras, elas sofrem mais violência sexual, elas sofrem mais violência obstétrica, elas sofrem mais violência doméstica, simplesmente por serem negras. E é por isso que o racismo, ele vai criar uma hierarquia que vai colocar a mulher preta em uma situação de maior vulnerabilidade social, em comparação às mulheres brancas. E vejam, não é uma competição sobre quem sofre mais, tá? São fatos históricos, são dados de pesquisa, mesmo porque nós, mulheres pretas, adoraríamos não ocupar esse pódio. Então, o ponto aqui é que as mulheres negras, elas podem ser potência, sim, nos mais diversos setores e em tudo que decidirem atuar. Só que nós também seguimos sendo as mais vulneráveis dentro de uma estrutura social racista, como é a nossa. E isso vai dificultar muito o nosso acesso a espaços de poder e de tomada de decisão. Os nossos corpos, os corpos das mulheres pretas, eles são frequentemente subalternizados, eles são frequentemente sexualizados. E isso é uma herança histórica maldita de séculos de escravização. Eu acho que todo mundo viu, teve disponível em várias redes sociais, divulgado à vontade, o vídeo, semana passada, de uma modelo negra sendo assediada por um homem branco, num hotel, que simplesmente se aproxima dela e diz: "Eu tô louco para fazer amor com você". Isso depois de ter mandado os funcionários do hotel onde ambos estavam hospedados perguntar a ela qual era o seu preço. Por quê? Esse homem branco se sentiu tão confortável para chegar nessa mulher negra e dizer tais coisas. E mais, por quê? Ele não se intimidou, inclusive, de enviar, de cooptar outros homens para irem a ela oferecer valores em troca de sexo. Eu acho que todos vocês conhecem, já ouviram a expressão "não sou tuas negras". Mas vocês sabem de onde vem essa expressão? Bom, a ideia inicial dessa expressão é de que tudo é permitido ao corpo preto, de que o corpo negro é de livre acesso. E durante toda a nossa história não foi diferente.
O corpo negro, ele não foi, só explorado através do trabalho braçal, através do trabalho forçado. O nosso corpo nu, ele foi usado das mais terríveis e diversas e abusivas formas. Então vejam, durante o período colonial, as mulheres pretas, elas ocuparam um lugar padrão de mucamas, de amas de leite. E após a dita abolição, a mulher preta, ela teve no trabalho doméstico a sua principal forma de sobrevivência. Foi o que restou a ela para sobreviver. E ela continuou a ser tratada como propriedade privada de brancos e brancas. Então, com a entrada da mulher branca no mercado de trabalho, através principalmente da atuação dos movimentos feministas brancos, as práticas racistas elas foram atualizadas. E a mulher preta, que já era obrigada a desempenhar serviços domésticos, ela passou a ser a profissional da precarização desse serviço. Então, em resumo, a mulher preta ela foi e continua sendo responsável pela manutenção da vida de toda essa sociedade. Porque para que os homens e mulheres brancas pudessem sair das suas casas e conquistar o mercado de trabalho, eles utilizaram-se da mão de obra de uma mulher preta, que ficou ali dentro da casa dando assistência. Então, é evidente, o Brasil, ele tem uma dívida histórica com a mulher preta. Aqui no Brasil, a distribuição de riquezas, ela foi feita não só de maneira desigual, ela se deu de maneira desigual, de maneira violenta, de maneira machista e de maneira racista. E quando a gente entra na seara da profissão advocacia, não é segredo para ninguém que a nossa profissão ela não nasceu democrática. Ao contrário, ela nasceu massivamente machista, elitista e racista. Então, infelizmente, a advocacia é sim triplamente classista. Eu estive no ano de 2020, logo antes do estouro da pandemia da Covid, em Fortaleza, na oportunidade que aconteceu a última Conferência Nacional das Mulheres Advogadas. E ali me chamou muita atenção um grupo de advogadas pretas que elas se movimentavam sempre em bloco, unidas, por toda a conferência, entre todos os painéis, terminava um painel, elas seguiam para outro, sempre juntas, justamente para chamar a atenção delas, para a figura delas naquele ambiente. E aí, no final da conferência, elas fizeram a leitura, o lançamento da Carta das Juristas Negras, que essa carta ela foi o início de um movimento que acabou culminando na implementação das cotas raciais nas eleições dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, aí na leitura dessa carta, eu recordo bem que uma das colegas, a doutora Marcelice Azevedo, ela fez uma analogia brilhante sobre o tão discutido teto de vidro, que impede as mulheres de ascenderem em suas carreiras. O teto de vidro, ele é uma metáfora que representa as barreiras invisíveis que alguns grupos socialmente minoritários, como mulheres, por exemplo, encontram para crescer em estruturas organizacionais. Então, o teto de vidro ele é uma segregação vertical. E, segundo a doutora Marcelise, as colegas negras elas lidam com uma realidade muito mais gravosa, porque nós não temos só um teto de vidro que nos impede de ascender socialmente e na carreira. Nós temos, na verdade, uma porta de vidro, uma verdadeira porta de vidro, que nos impede até de entrar em determinados espaços de poder e de tomada de decisão. Então, quando eu falo para a advocacia feminina, quando eu falo para a advocacia branca feminina, o quanto é difícil ser advogada preta, às vezes eu encontro uma certa incompreensão. E aí eu tento conversar com as colegas, sim, porque quando eu escuto a fala da advocacia branca, quando eu escuto a fala da advocacia feminina branca, e as questões de o quanto é difícil ser mulher na advocacia, o quanto a advocacia é machista, o quanto a advocacia feminina é subrepresentada nos espaços de poder e decisão, nos espaços políticos. Eu fico pensando, nossa, como essa pauta é real, né?
como essa pauta é importante e acontece mesmo, mas eu também fico pensando como isso se enquadra na vivência de uma advogada preta. Porque, antes de tudo, a nossa batalha, a batalha da mulher preta, é pela sobrevivência. A gente luta diariamente para estar viva. Então é óbvio que o racismo, ele vai também impactar na nossa atuação profissional. E principalmente na advocacia, que além de machista e elitista, é branca sim. Outro dia eu estava conversando com a doutora Cláudia, que me acompanha hoje aqui nessa conversa, e a gente estava falando, né, Cláudia, é que só quem é advogada preta sabe o que é ser abordada na porta de um fórum para ter que comprovar a sua identidade profissional. Só quem é advogada preta vai entender o que é ser confundida com uma parte que às vezes é uma autora de pensão alimentícia. Você não é vista como uma advogada. Vai ser muito comum, e eu digo porque já aconteceu comigo várias vezes, você ser tratada como mocinha, como moreninha, e não como doutora, como é o tratamento dispensado às outras colegas brancas no ambiente forense. E isso não é privilégio da instituição judiciária, não. Não é apenas dentro dos tribunais que acontecem esse tipo de posição, mas dentro dos escritórios de advocacia também há uma discriminação contra a mulher preta advogada. Um exemplo muito prático que eu posso dar para vocês é na simples contratação da advogada preta. Se elas forem mulheres conscientes de raça, que ostentam um cabelo black power, que usam tranças, que usam um turbante, se elas não tentarem se embranquecer, vai ser comum que elas não sejam aceitas em grandes escritórios. E as frases comuns que nós escutamos vão ser: "Olha, a sua estética ela não combina, o seu cabelo ele está meio bagunçado, será que você pode alisar o seu cabelo?" Ou então: "A sua imagem é muito exótica para esse ambiente do escritório." E nós não somos exóticas, nós não somos animais em extinção, nós somos pessoas. E essas palavras, elas são violências que acontecem cotidianamente na nossa profissão, vindo dos nossos colegas. E quando acontece, e às vezes acontece, daquela advogada ser contratada, geralmente ela vai receber menos do que uma colega branca desempenhando a mesma função. E também nós não podemos esquecer, né, que a mulher negra, ela é a última a ser admitida e ela vai ser a primeira a ser demitida. Eu estive, durante 3 anos, conselheira seccional da OAB Pará. E dentro da minha casa institucional, eu sempre sustentei, ora um turbante, como esse que eu estou usando agora, ora o meu black, que solto é bem volumoso, e sustentei com orgulho sim, durante as sessões do conselho, durante sessões solenes, durante a representatividade em eventos que é da instituição, mas eu sempre consciente do que o uso desse turbante significava, das forças que eu estava acessando através dele. E também do impacto que aquela minha imagem, essa minha imagem, passava para a advocacia branca, tradicional e elitista que dividia aquele espaço comigo. Mas o que eu quero dizer para vocês, viu, Cláudia, no que o mais surpreendente para mim não foi a reação da branquitude dentro da OAB. A reação da branquitude eu já esperava, eu já sabia qual seria. O que mais me chamou a atenção foi o recebimento da minha figura naquele espaço de poder, né, pelas minhas irmãs e pelos meus irmãos de cor. Porque praticamente todos os dias, durante os 3 anos daquela gestão, eu recebi um acolhimento, um afago, "Olha, você me representa", vindo da advocacia preta. E aí, ali, tristemente, eu pude constatar o quanto nós ainda somos carentes de representatividade nesses espaços de poder e decisão. Mesmo que seja um caminho sem volta, mesmo que esses espaços sejam nossos por direito e por reparação histórica, sim, ainda nos chama muita atenção nós estarmos lá. E não é para ser assim. Nós temos que naturalizar a nossa potência,
nós temos que normalizar que ocupar esses espaços também é um direito que nos pertence. E após essa experiência no conselho seccional, eu fui convidada então para compor chapa como candidata ao Conselho Federal. E a primeira coisa que veio na minha mente foi: quantas advogadas pretas eu estaria representando ali? O que significava para todas nós eu acolher aquele convite? Não apenas como consequência das políticas afirmativas de raça e gênero que tinham sido recentemente implantadas na OAB, mas principalmente como um chamado de mudança, que há muito já devia ter acontecido dentro da nossa instituição. E é assim que hoje eu falo aqui para vocês, como a primeira mulher negra eleita conselheira federal da OAB pelo estado do Pará. E nesses poucos meses, estando como conselheira federal, frequentando o Conselho Federal, tendo acesso a outros colegas de outros estados, algumas conselheiras federais veteranas já vieram me contar que talvez tenha sido a primeira vez que elas viram um turbante naquele conselho. Mas eu não quero isso não, sabe, Cláudia? Eu não quero ser a primeira a nada. Eu não quero que isso signifique uma vitória pessoal. Eu tenho aqui na seccional uma jovem muito querida, dentre tantas outras para mim, que é a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Tatiane Moraes. Uma advogada preta, criminalista, brilhante, que sempre me diz o quanto essa trajetória que eu estou contando aqui para vocês agora inspira a dela. E um dia eu falei para a Tati: Tati, não estou fazendo nada demais. Eu estou só capinando, tirando o mato desse caminho, para que todas elas, para que todas nós possamos vir em seguida e pavimentar de vez essa estrada. Então é sobre legado, é sobre pontes que nós estamos construindo, pontes sólidas o suficiente para que não sejam quebradas, para que possam ser atravessadas por outras, como eu, advogadas pretas, mulheres sem sobrenome na advocacia, advogadas com foco na resistência e no legado do nosso povo. É essencial, é urgente, não pode ser mais adiado que nós lutemos por um judiciário que não seja machista, sim, mas principalmente que seja antirracista. O racismo, ele não é uma doença, tá, colegas? Ele não é uma patologia, ele é um sistema de poder e extermínio que está posto aí, junto a nós. E também na base da educação, na base da sociedade. Por isso que encontros como esses são tão essenciais na nossa luta, né, para que seja esclarecido aos colegas a sua parte no jogo, que não existe a responsabilização, mas ninguém pode apagar o passado. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E, para finalizar, já partindo para finalizar minha fala, eu queria deixar 3 recados. Primeiro é que nós, mulheres pretas, somos impecáveis, somos incríveis e merecemos celebrar cada vez que contrariamos as estatísticas em um sistema que quer nos dizimar. Segundo, para as colegas advogadas brancas, nossas aliadas, precisam entender que a mulher negra ela nunca será livre, totalmente livre, a não ser que todas nós, mulheres brancas inclusive, participem de cada aspecto da nossa luta e em todos os níveis dela. E, por fim, o judiciário. Ele insiste em manter o judiciário e as instituições que o compõem. Ele insiste em manter estereótipos associados ao que é ser uma mulher preta. E essas expectativas sobre como devemos nos comportar, elas são facetas de um discurso institucional que nós não vamos manter. A figura da mulher preta vista como uma mulata e como uma empregada doméstica, e sem nenhuma desvalorização à profissão, mas temos que entender que são imagens de controle que tentam separar o nosso corpo da nossa subjetividade.
e são todas representações fortemente marcadas pela exploração econômica e pela subordinação racial e sexual. Nenhuma delas nos cabe. Nós somos advogadas. Muito obrigada, gente. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Eu quero saudar a todas as mulheres negras nesse 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana. Quero saudá-las na pessoa da queridíssima irmã Suena Mourão, que nos representa no Conselho Federal, representando o Estado de Belém do Pará, né, Estado do Pará, e também saudar as nossas conselheiras aqui de São Paulo, também duas mulheres negras, doutora Silvia Souza e doutora Alessandra Benedito. Então, quero saudá-las a todas, a esse trio de mulheres magníficas, potentes, incríveis, inspiradoras e, sobretudo, transformadoras, ocupando espaços que anteriormente jamais foram pensados para os nossos corpos naquele espaço do Conselho Federal, fazendo com a máxima excelência. Então, querida Suena, eu quero te cumprimentar, quero agradecer a sua presença, a sua persistência, insistência e resistência com toda a sua excelência naquele espaço. Saudar você na pessoa das conselheiras negras que ocupam aquele espaço de uma forma inédita, inovadora, inspiradora e corajosa também. Bem, gente, eu acho que depois do que Suena falou aqui, eu acho que eu tenho muito pouco a acrescentar, mas aí eu vou começar me apresentando também. Bom, eu sou Cláudia Patrícia Luna, eu sou uma mulher negra, mãe também, né? Advogada aqui em São Paulo, sou uma mulher carioca, migrante, que vem para São Paulo e ousando, querendo aquela época, transformar ou acrescentar algo na advocacia que eu conheci, que me foi apresentada como a advocacia bandeirante. Eu acho que é muito importante a gente começar essa conversa a partir de uma dimensão histórica. Pensar no termo e na simbologia da palavra bandeirante. Quem é ou quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes foram pessoas que eram mercenários e que, no período da colonização, eram pagos para desbravar os novos territórios conquistados e, como símbolo da conquista desses territórios conquistados, eles, ao longo dessa caminhada, para simbolizar, ou seja, para concretizar essas conquistas, eles aniquilavam, se apossavam, matavam e estupravam, violavam corpos de mulheres indígenas no primeiro momento e, posteriormente, os corpos de mulheres negras escravizadas. Então, é muito importante que a gente pense na simbologia e na força, no significado das palavras, porque as palavras, quando associadas a uma instituição, a uma prática, elas dizem muito e elas trazem não apenas uma carga histórica, mas uma carga de memória e também simbolizam as métricas e as atuações presentes nas dinâmicas de existência daquelas instituições ou daquelas pessoas que simbolizam essas práticas. E aí, quando nós pensamos na simbologia do 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, como a doutora Suena muito bem trouxe a figura da rainha Teresa de Benguela, líder do quilombo Quariterê, quilombo que foi um espaço de resistência em 1770, no estado do Mato Grosso, quilombo que mostrou, desde antes de nós ouvirmos
as siglas ESG, de Environmental, Governance, Social and Governance, né? As siglas que falam sobre ambiental, social e governança, Teresa de Benguela já o fazia lá, em 1770. Ela trazia todos esses conceitos de ESG ao liderar de forma inclusiva o Quilombo de Pariterê, unindo não apenas pessoas negras que tentavam resistir e sobreviver às agruras e violências da escravização, mas também trazia pessoas indígenas para conviver naquele quilombo. E foi um quilombo onde formas de liderança e de sobrevivência, de resistência, foram criadas de maneira muito sofisticada, tanto que o quilombo perdurou por vários anos. E houve uma demora, inclusive, para a sua dizimação. E Rainha Teresa era uma pessoa que conseguia dialogar e manter a sua liderança de maneira inclusiva e uma liderança dialógica, com muito diálogo, com muita construção e, sobretudo, trazendo estratégias de sobrevivência. Então, quando nós pensamos no dia 25 de julho e, sobretudo, no significado desse dia, é preciso que a gente faça o que a gente aprende na nossa filosofia e tradição africana, o movimento Sankofa. Sankofa é um adinkra, é um símbolo do panteão africano e é um simbolismo que representa um pássaro que tem o corpo voltado para trás, os pés para frente. Isso significa dizer que para que nós possamos compreender o nosso presente, é preciso olhar para trás, conhecer o nosso passado, para que daí, então, seja possível construir novas métricas de futuro. E quando nós observamos o status da mulher negra em 2022, em pleno século XXI, e nos deparamos com as recentes estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que demonstra que 62% das violências que acontecem com as mulheres acontecem principalmente com mulheres negras. E daí, quando a gente observa outra estatística que mostra no cenário mundial que o Brasil é o 5º país no mundo em feminicídios, ou seja, o 5º país no mundo que mais mata mulheres, principalmente que mulheres são mortas? Nós, mulheres negras. E que o país é o primeiro no mundo, é o top 1 em transfeminicídios, ou seja, é aquele que mais mata mulheres travestis e transexuais no mundo, né? Mata a população LGBTQIA+, principalmente população de mulheres travestis e transexuais. Nós também precisamos fazer esse exercício de olhar para trás e conhecermos, e, sobretudo, reconhecermos o nosso passado histórico. Lembrar desse processo de colonização que tinha como alvo de suas mortes de feminicídios e de estupros coloniais os corpos das mulheres indígenas e, sobretudo, os nossos corpos enquanto mulheres e negros. E também pensar no primeiro transfeminicídio no Brasil, nos primeiros, transfeminicídio de Chica Manicongo, que em Salvador foi a primeira mulher travesti negra assassinada pelo fato de ousar transitar pelas ruas de Salvador vestida de acordo com a Inquisição, ousando vestir roupas de uma feiticeira negra. Andava como se fosse uma feiticeira negra. Então, Chica Manicongo, que nasceu Francisco Manicongo, foi essa primeira mulher que foi, algumas fontes históricas demonstram que ela foi morta, assassinada, e outras dizem que, para se manter viva, ela precisou matar a sua expressão feminina de gênero, vivendo até o último dos seus dias como Francisco Manicongo.
E também temos no Maranhão, Tupinambá, a primeira mulher indígena travesti que foi utilizada, amarrada à boca de um canhão e foi lançada e teve seu corpo estraçalhado. Então, quando nós observamos essas métricas de misoginia, de perversidade, que incidem sobre os nossos corpos, que são corpos considerados impensáveis, improváveis, impossíveis de ocupar espaços de poder, nós entendemos o quanto as violências elas foram histórica, social, cultural, antropológica e economicamente construídas para incidirem sobre os nossos. E daí eu me lembro um pouco de 1850, na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, o discurso célebre de Sojourner Truth, quando disse num púlpito, numa conferência de mulheres, onde apenas mulheres brancas tentavam falar, mas eram reiteradas e sistematicamente interrompidas pelos homens que lá estavam, porque a todo momento duvidavam do potencial daquelas mulheres, que não eram mulheres negras, eram mulheres brancas, e que diziam que elas jamais conseguiriam lograr êxito nas suas conquistas, porque precisavam dos homens até para retirá-las das carruagens, porque eles precisavam estender as suas capas no chão para impedir que elas sujassem os seus pés de lama. E foi aí, naquele célebre dia desse encontro de mulheres, que aquela mulher negra, franzina, mordiscando um pedaço de capim perto dos seus dentes, com um chapeuzinho de palha, um vestido de chita, tomou o púlpito e perguntou: e eu não sou uma mulher? Eu jamais terei um homem que estenderá a capa para que eu possa descer de uma carroça. Pari e tive tantos e quantos filhos que, meu Deus, nem do paradeiro deles eu sei, porque foram vendidos antes mesmo que eu os alimentasse em meu seio. Trabalho tanto como se fosse um animal de tração e como qualquer homem e faço igual. E eu não sou uma mulher? Quando Sojourner Truth disse isso em 1850, nesse célebre discurso, ela inaugura um capítulo muito importante da história, que é o feminismo negro. E ela traça um diferencial nessa construção de uma mulheridade ou de uma identidade de mulher que não é a identidade da chamada mulher universal. Todas as vezes que se fala em mulher, se pensa em qualquer outro tipo de mulher, mas não em mulheres como nós, mulheres negras. Por isso que nós dizemos que o nosso dia da mulher é hoje, e não o 8 de março. O 8 de março não é um dia em que se pensa na identidade de mulheres e nos inclui enquanto mulheres, porque nós somos mulheres e negras. Por isso que esse dia ele é tão importante, porque ele marca também o encontro latino-americano feminista, onde, em 1993, mulheres de vários países da América Latina e do Caribe se encontram nesse conclave feminista, e mulheres negras desses países de Latinoamérica e do Caribe se reúnem e constatam que, a despeito das diferenças territoriais e geográficas, um ponto em comum as une: as opressões e os atravessamentos do racismo e do machismo sobre suas vidas e sobre os seus corpos. Então, o dia 25 de julho também é marcado por esse encontro de mulheres negras desses diferentes países de Latinoamérica e do Caribe, que entendem que, a despeito
das diferenças territoriais, regionais e culturais, o machismo e o racismo atravessam os corpos de mulheres negras de maneira perversa, causando inúmeras opressões. E quando a doutora Suena traz a questão da interseccionalidade, é muito importante, ela traz de maneira brilhante vários aspectos da sua fala, o quanto nós, mulheres negras, não somos consideradas pessoas. O discurso de Sojourner Truth, em 1850, ele é atualizado pelo discurso de uma intelectual negra, afro-lusitana, afro-portuguesa, que é Grada Quilomba, que é autora da obra Memórias da Plantação. Grada Quilomba, em 2018, salvo engano, esteve aqui em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, e numa das suas palestras, que acabam se transformando em rodas de diálogo, ela disse o seguinte: para que a gente possa ilustrar muito bem essa nossa conversa, Grada traz um silogismo muito curto, mas muito impactante, digno de reflexão. Ela diz o seguinte, que quando uma mulher negra se apresenta, ela diz: eu sou uma mulher negra. Quando uma mulher não negra, uma mulher branca, se apresenta, ela diz: eu sou uma mulher. E quando um homem, seja ele branco ou negro ou de qualquer etnia, se apresenta, ele diz: eu sou uma pessoa. Observem o quanto isso é profundo. Isso significa dizer que nós, mulheres, sobretudo nós, mulheres e negras, estamos, desde sempre, e principalmente nós aqui no Brasil, desde o período da colonização, nós continuamos hoje, dia 25 de julho de 2022, continuamos lutando para conquistarmos o status de sermos reconhecidas como pessoas. E quando nós fazemos uma análise muito superficial desses dados trazidos por doutora Suena Mourão, que nos apontam enquanto ocupando sempre os primeiros lugares na falta de acesso a direitos, primeiro lugar em feminização da pobreza, primeiro lugar em feminização do HIV/AIDS, primeiro lugar de desemprego, primeiro lugar nas vulnerabilidades trazidas pela combinação perversa do racismo e do machismo. A que conclusão nós chegamos? Que é natural, é cultural, é antropológico e, sobretudo, é legitimada, naturalizada a violência sobre os nossos corpos, porque nós somos, como diria Quilomba, ainda desumanizadas. Nós não somos consideradas sequer humanas. Se não somos humanas, não somos sequer consideradas ou elevadas ao status de pessoas. E é por isso que os índices de violência são tão elevados e é tão natural que essa violência ela atravessa os nossos corpos, porque, afinal de contas, aquela construção social no imaginário em que nós ainda não somos consideradas pessoas, e sim somos coisificadas enquanto objetos, tal como funcionava a lógica perversa do período da escravização de pessoas negras, essa mesma lógica que vem cimentando, que vem culturalmente sendo transferida,
sendo construída e transmitida ao longo do tempo. E quando nós pensamos, enquanto juristas que somos, nós pensamos no nosso sistema de justiça, que eu carinhosamente chamo de SIS com C, Sistema de Injustiça, onde nós, enquanto advocacia, também estamos inseridos, é importante a gente destacar que aquele apartheid existente na África do Sul, ele já havia sido construído aqui no Brasil por força de uma legislação. Não qualquer legislação, mas a Constituição Imperial de 1824, a primeira Constituição que o Brasil teve. Então, é muito interessante que a gente entenda que o racismo no Brasil ele foi consolidado por força de uma Constituição. Isso, a Constituição, na escala hierárquica das leis, a maior lei que rege o país, na realidade, naquela época, o Brasil Império. E essa Constituição Imperial, ela tem um significado muito interessante, porque ela traz, no seu ato ordinatório de número 5, o seguinte texto: que negros e leprosos estariam excluídos de acesso aos chamados direitos humanos fundamentais. E preciso que a gente considere aqui que essa Constituição Federal era, à época, uma Constituição reconhecida como Constituição Cidadã e ainda inspirada no modelo de liberdade, igualdade, fraternidade trazida pela Revolução Francesa. E essa Constituição, ela nasce num período em que o Brasil, já, obviamente, miscigenado e já enegrecido, com uma severa preocupação em que essa população que já estava predominantemente enegrecida, já no período da escravização de pessoas, ela pudesse, de alguma forma, tomar esse poder. Então, esse marco constitucional ele veio justamente para interditar a ocupação de pessoas pretas, de pessoas negras, nos espaços de poder e decisão. Porque se ela retira o direito à habitação e à moradia e à aquisição, o direito à aquisição à propriedade, para que pessoas pretas naquela época precisavam ter direito à moradia e aquisição de propriedade? Porque a essas pessoas estava destinado o espaço das senzalas. Para que pessoas pretas precisavam de direito à saúde se elas eram consideradas coisas e, se adoecessem, elas eram facilmente substituídas ou até morriam, porque eram escravizadas? E o pior de todos os vilipêndios, a perda da oportunidade do acesso à educação. É preciso que a gente entenda que educação precisa ser significada como ferramenta de empoderamento, de poder, porque quem conhece a sua história transforma não só a sua própria realidade, mas transforma a realidade do entorno. Quem se apropria do conhecimento entende que conhecimento é ferramenta de poder, de autopoder e de poder coletivo também, poder de transformação. E quando a gente observa que é justamente nesse período que os primeiros cursos jurídicos são fundados e passam a existir no Brasil, em Olinda, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro, Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, atual Universidade Federal Faculdade de Direito de Pernambuco, né? Depois Faculdade de Direito da USP. É com base nessa Constituição, pautada exatamente
nesse pensamento jurídico que constrói um verdadeiro apartheid social, que traz uma exclusão evidente de pessoas negras, especialmente de mulheres negras, a esses acessos, que constrói e que é cuidadosamente preservada até os nossos dias, que consolidam o pensar, o agir, o atuar das instituições jurídicas, as instituições do sistema de justiça. Então, quando nós hoje observamos, em pleno século XXI, dia 25 de julho de 2022, que métricas o sistema de injustiça entrega e como o sistema de justiça é capaz de tratar de maneira mais injusta, mais violenta, menos inclusiva e menos humana pessoas que não se enquadram nos chamados corpos universalmente e dignamente tratáveis, que são os corpos predominantemente de mulheres e negras. O sistema de justiça brasileiro já foi referenciado e reconhecido por organismos internacionais como o maior violador dos direitos humanos de mulheres, especialmente de mulheres negras. E por que é importante nós termos essa conversa aqui? Fala-se tanto em inclusão e diversidade, que são as palavras de ordem no momento, mas por que, apesar de nós falarmos tanto em inclusão e diversidade, por que nós, mulheres negras, que sempre somos e fomos, afinal de contas, pessoas negras são mais de 57% da população brasileira, segundo dados do IBGE. Nós somos a maioria da população. Dessa população, 28% das mulheres é formada por nós, mulheres e negras. Se nós sempre fomos, se nós somos, por que ainda nós não ocupamos esses espaços de poder e decisão? A resposta é olhar para trás e pensar no racismo estrutural. Mas a resposta para esse momento é vencer o racismo institucional e as diversas dinâmicas trazidas pelo racismo que ainda atravessam os nossos corpos, atravessam as nossas vidas e marcam a nossa não existência e a dificuldade de nos reconhecer enquanto pessoas humanas nesses espaços e não, como a doutora Suena muito bem trouxe, os chamados corpos subalternizados. Quando pensam numa desembargadora, ou quando se pensa numa promotora de justiça, numa procuradora de justiça, numa advogada, pensa-se numa mulher, mas não se pensa em nós. Os desafios das juristas negras hoje, cotidianamente, desde sempre, cotidianamente, é reafirmar a sua identidade, a sua excelência e a sua capacidade técnica enquanto juristas. Porque ainda somos metrificadas pela nossa cor da pele e ainda por aquela construção no imaginário social ainda permeado pelos quase 400 anos de escravização, de que nós somos subservientes, de que esses corpos como os nossos são chamados corpos impensáveis, improváveis, impossíveis de ocupar esses espaços de poder. E aí eu quero parabenizar a ASP por trazer um debate dessa natureza no dia de hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma reflexão junto à Associação dos Advogados de São Paulo, da qual eu sou sócia há 25 anos, que é uma organização de excelência, mas que ainda não me representa enquanto mulher negra. Nós falamos em inclusão e diversidade, eu estou aqui enquanto palestrante, mas quantas diretoras negras fazem parte da cúpula da ASP?
quantas de nós está nos chamados espaços de poder e decisão, não só na ASP, mas nos quadros da OAB, nos quadros do Poder Judiciário, no Ministério Público. A Associação de Magistrados Brasileiros trouxe recentemente uma pesquisa sobre gênero, demonstrando que há o fenômeno da feminilização da magistratura. Mas quando nós falamos, e essa pesquisa é muito interessante, que ela fala sobre gênero, mas ainda há uma dificuldade de se falar sobre raça, combinar gênero e raça. E é muito significativo e é crucial a gente tratar aqui que não cabe mais, no tempo em que nós estamos, falar de gênero sem agregar a questão de raça. Quando nós falamos de gênero sem trazer a dimensão racial junto dessa discussão, significa que estão invisibilizando as estatísticas e excluindo os nossos corpos, enquanto mulheres negras, que também integramos ou deveríamos fazer parte desse sistema de justiça. Na verdade, nós estamos no sistema de justiça, mas nós não somos vistas enquanto mulheres negras. E, ao pensar em diversidade e inclusão, eu ainda pergunto: quem tem medo da diversidade e inclusão e quem tem medo de mulheres negras em espaços de poder? Quem é que tem medo de mulheres negras em espaços de poder? A nossa participação nesses espaços ela é importante porque nós vamos trazer dimensões que, aos olhos de quem sempre esteve nesse espaço, não tem. O homem branco, cis hétero da elite não tem a visão, a vivência, a experiência de uma mulher negra nesses espaços. E não fiquem preocupados ou preocupadas, porque penso que nesse período de ações afirmativas, onde aumentou expressivamente a participação de pessoas negras nas universidades, principalmente de mulheres negras, houve uma subversão, ou melhor, uma disrupção no que diz respeito à construção do pensamento acadêmico. Nós temos uma intelectualidade negra que produz conhecimento, e essa intelectualidade negra também está presente nos espaços de construção de intelectualidade negra no que diz respeito à produção jurídica, que é muito importante. Então, diversidade e inclusão trata-se disso. Incluir quem é diverso para que possa agregar valor a novas formas de pensar, de agir, de sentir. E isso traz potência. O mundo corporativo já descobriu isso. Por isso que valores de diversidade e inclusão têm sido muito frequentes nas discussões e nas práticas no mundo corporativo, porque eles descobriram que, mesmo que nós sejamos a população majoritariamente quantitativa, de acordo com dados do IBGE no Brasil, e ainda a mais empobrecida, que não temos ainda acesso igualitário, representativo, na dinâmica estatística de acesso a meios econômicos, a população negra, enquanto mercado consumidor, consome mais de R$1 trilhão. Pela quantidade, obviamente. E há um movimento muito interessante que diz o seguinte: se eu não me vejo, eu não compro, eu não vou consumir. E esse movimento é muito interessante quando a gente pensa em inclusão e diversidade, porque ele vai transpor outros sistemas e instituições também. E daí, quando nós pensamos no sistema de justiça, e
pensando numa dinâmica afrofuturista, pensem, hoje é dia 25 de julho de 2022. Esse é um período e uma janela histórica onde é inevitável, irreversível e irrefreável a chegada de pessoas negras nos espaços de poder, sobretudo mulheres negras nesses espaços. Não tem como frear essa circunstância. Não há mais como parar o inevitável. O futuro será, a despeito do racismo, a despeito da combinação do racismo com o machismo e com as questões de classe, o futuro será representado por pessoas negras nos espaços de poder e principalmente por mulheres negras ocupando de maneira igualitária em termos de decisão e, sobretudo, qualificando com toda a excelência esses espaços, nos espaços de poder no sistema de justiça. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, trouxe diretivas importantíssimas que garantirão acesso e mecanismos de ações afirmativas para o ingresso de candidatas e candidatos negros à magistratura. E essa métrica, essas diretrizes deverão ser seguidas por todos os tribunais de justiça brasileiros, todos os tribunais. Obviamente que existem estados em que há uma resistência atroz e injustificada para que isso aconteça. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Né? E o que se ganha quando nós temos mulheres negras nesses espaços? Mulheres negras sempre foram reconhecidas por aquelas que incluem. Mulheres negras sempre foram reconhecidas como as mestras da articulação. Muitos dos homens, ou todos os homens brancos, cis héteros e ricos, foram, por conta da ausência de leite ou da ausência de tempo de suas mães, educados por mulheres negras que eram suas babás ou empregadas domésticas. Inúmeros valores que esses homens têm hoje foram trazidos por aquelas que deles cuidaram primeiro. E, como a doutora Suena trouxe também, enquanto as mulheres não negras lutavam pela emancipação de seus corpos, por ocupar espaços de poder, mulheres negras demoraram a chegar mais tempo nesses espaços de poder, porque estavam lutando por suas demandas econômicas. O direito a ter creche para deixar seus filhos enquanto trabalhavam, ou enquanto exerciam o trabalho doméstico, ou trabalhavam nas fábricas, o direito ao acesso à saúde e tudo mais, para que não morressem de violência obstétrica, uma das expressões de violências que, na maioria, incide sobre os corpos de mulheres. Então, o grande desafio que nós temos hoje, e que é pensado nesse 25 de julho, é qual o futuro que nós queremos para nós, enquanto mulheres negras e juristas? O que ainda impede que estejamos a participar de eventos, quando se pensa em eventos de qualquer área do direito, nós ainda temos nos cards majoritariamente homens, e quando temos, por insistência, nós temos apenas uma mulher negra. E vou dizer o seguinte, mulheres negras não tratam apenas de questões étnico-raciais. Nós tratamos de direito aeronáutico, direito espacial, direito tributário, de qualquer assunto relacionado ao direito, porque não nos falta, pelo contrário, nos sobra excelência e competência para tudo. Então,
por gentileza, até por uma questão de exercitar na prática o que se chama de diversidade e inclusão, duas palavras que são extremamente frequentes na ordem do dia, mas que diversidade e inclusão deixem de ser apenas teoria, mas que seja prática. É importante observar os eventos e não colocarem uma mulher negra, coloquem no mínimo 3. Porque colocar uma mulher negra, essa prática tem um nome chamada tokenismo, não é? Para dizer que eu estou incluindo, eu coloco uma para representar todas. Não, isso para nós tem um nome e até uma prática um pouco, digamos assim, constrangedora para quem faz, né? Porque nós conseguimos ler exatamente o que acontece ali. O constrangimento de quem não fez nenhum evento, não é? Num evento onde não há nenhuma mulher negra, colocar uma é também tão constrangedor quanto não chamar nenhuma. Então, pensem no mínimo 2, 3 para frente, ou quantas vocês quiserem, porque vocês vão ver a excelência e outras perspectivas e dimensões trazidas sobre o mesmo tema, mas a partir do nosso olhar, da nossa intelectualidade, dos nossos pontos de vista, obviamente todos fundamentados em aspectos de cientificidade, mas a partir de outros olhares e dimensões também. Então, o quanto isso é importante. Não falo aqui apenas dizendo que nós somos o suprassumo da história, porque obviamente nós somos, mas é para dizer também que nós, enquanto mulheres, estamos aqui para agregar. A nossa expressão de mulheridade traz dimensões que outras não trazem, não é? Mas o quanto é importante trazer nessa diversidade esses corpos diversos, corpos negros, corpos de mulheres com deficiência, corpos de mulheres LGBTQIA+, o quanto é importante, mas quando nós, nessa dinâmica de interseccionalidade, quando nós pensamos num corpo negro travesti, num corpo de mulher negra com deficiência, num corpo de mulher negra migrante ou em situação de refúgio, o quanto essas camadas outras de opressão, quando combinadas ao racismo, não é? Quando pensados nesse aspecto da interseccionalidade trazida pela jurista americana Kimberly Crenshaw, mostra e demonstra e comprova o quanto esses atravessamentos nessas avenidas e nessas encruzilhadas em que a mulher negra se encontra, acaba por excluí-la ainda mais desses espaços de poder e decisão. Então, o quanto é significativo esse 25 de julho para que pensemos que o quanto esse mundo precisa avançar, o quanto é preciso subverter a pirâmide, não é? Como diria Angela Davis, que a mulher negra se encontra na base da sociedade. Quando toda a estrutura da sociedade, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Não é uma mulher sozinha negra que se movimenta. Quando todas nós nos movimentarmos para que haja mudanças significativas nas dinâmicas estruturais e estruturantes do racismo combinados ao machismo, toda a sociedade vai ganhar. Não ganhamos só nós, mulheres negras, mas, sobretudo, ganhamos nós e ganhamos toda a sociedade. Então, uma prática antirracista e antimachista traz, sobretudo, atitudes e práticas cujo objetivo é conferir visibilidade, protagonismo à participação de mulheres e negras, reconhecendo-as como pessoas humanas dignas de serem respeitadas e, sobretudo, de participar e de protagonizar espaços de poder e decisão de maneira igualitária. Enquanto a situação estiver desta forma, o artigo 5º da Constituição Federal, que trata da igualdade material entre mulheres e homens, continuará sendo a letra fria da lei.
porque nós ainda observamos e comprovamos um verdadeiro abismo entre a igualdade material e a igualdade real, onde nós continuamos sendo as desiguais nesse aspecto constitucional. A despeito de estarmos sob a égide da Constituição republicana desde 1988, a impressão que temos quando observamos esses dados estatísticos e as nossas ausências nesses espaços de poder e decisão, e a nossa maciça presença ocupando os primeiros lugares das diversas violências que incidem sobre nós, é que a Constituição de 1824 vem sendo cuidadosamente preservada ao longo de todo esse tempo, de todos esses séculos, e ela está ainda muito presente na forma de atuação das mais diferentes instituições e dos mais diferentes sistemas de saúde, sistema legislativo, sistema de segurança, sistema de justiça, dentre outros. Então, que nesse 25 de julho nós possamos, a partir daqui, pensar no que é, no significado do ser mulher negra na nossa humanidade e o quanto é importante que, irmanados nessa sociedade, a homens, mulheres, a pessoas LGBTQIA+, a todos os corpos diversos, que nós queremos caminhar juntos, porque é impossível, impensável e improvável que uma sociedade como a nossa, em pleno século XXI, ainda não reconheça a nossa humanidade enquanto pessoas, enquanto mulheres e negras. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a ASP por ousar trazer, nesse 25 de julho, novamente, essa discussão que é tão importante para as nossas reflexões, sobretudo nós que atuamos e duelamos diariamente nesse sistema de justiça. Muito obrigada.